Dependência emocional é um distúrbio de prioridades e faz com que você deixe de ser a pessoa mais importante na sua vida, na sua própria vida. Você, aos poucos, deixa de lado seus sonhos, desejos e seu amor próprio para viver em função das expectativas e opiniões dos outros. Nesse primeiro episódio, vamos entender o que é dependência emocional e como surge. Descobrindo e entendendo suas dependências emocionais, ao final dessa série, você vai conseguir fazer escolhas melhores para sua vida. Como, por exemplo, dizer não, se livrar de opiniões alheias, não deixar os seus sonhos de lado, reconquistar seu amor próprio e identificar que tipo de relações de dependência emocional você tem hoje e entender de onde elas vieram e por que elas travam sua vida. Eu sou Vanessa Cesnic, doutora em psicologia pela USP e cofundadora do Corpo Explica. Eu tô aqui para te ajudar a entender esses 5 perfis. Já começando com chave de ouro, eu faço 3 perguntas para você. Primeira, você consegue fazer uma escolha sabendo que ela vai desagradar alguém que é importante para você? Segunda, você é capaz de escolher o melhor para você se isso fizer você ser criticado ou julgado pelas pessoas que você considera importante na sua vida? Terceira, as expectativas e as opiniões dos outros pesam na hora de você tomar decisões? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, isso é um sinal de que existem relações de dependência emocional na sua vida hoje e elas estão contribuindo para você se sentir travado ou perdido. Se eu te desse agora o dinheiro, a saúde e o relacionamento que você sonha em ter, a sua vida ficaria muito pior. E eu sei que isso sou esquisito e confuso. Como assim a minha vida ficaria muito pior? Acredite, a sua vida ficaria muito pior, porque ter tudo o que você sonha iria desagradar e incomodar muita gente, inclusive muita gente importante para você. Iria desafiar as expectativas e opiniões que essas pessoas têm a seu respeito, iria exigir que você se relacionasse com essas pessoas de um jeito diferente e talvez você não queira ou não esteja preparado para lidar com isso. Talvez você tivesse que se afastar de algumas pessoas, talvez algumas pessoas se afastem naturalmente de você, talvez algumas pessoas começassem a cobrar favores que fizeram, esperando que você retribua ou cuide delas de alguma forma. E outras pessoas iriam te julgar e criticar apenas por você ter o que sonhou. Um dos maiores obstáculos entre a vida que você tem hoje e a vida que você sonha em ter é justamente a dependência emocional. E enquanto você não minimizar o impacto que ela já causou e ainda causa na sua vida, a sua vida vai continuar travando de novo e de novo, sempre do mesmo jeito. Nós já fizemos mais de 1000 atendimentos e em todos eles isso ficou muito claro. As pessoas que deram conta de minimizar a dependência emocional na vida delas começaram a caminhar muito mais rápido em direção à vida que elas sonhavam. Já as que não deram, cedo ou tarde, estavam com a vida travada de novo, de um jeito muito parecido, como se ela estivesse repetindo um padrão ruim. A primeira coisa que você precisa saber sobre a dependência emocional é que ela é um distúrbio de prioridades. Ela faz com que você deixe de priorizar aquilo que é importante para você, ao ponto de você deixar de ser a pessoa mais importante da sua própria vida e esse posto ser ocupado por outras pessoas. Na hora de fazer escolhas ou tomar decisões, em vez de escolher com base no que você deseja, no que vai te trazer mais satisfação, ou com base no que é melhor para você, a dependência emocional faz com que você escolha com base nas expectativas, desejos e opiniões que as pessoas mais importantes para você têm a seu respeito. As suas escolhas e decisões passam a ter o objetivo de agradar ou de não desagradar essas pessoas, em vez de terem o objetivo de fazer você caminhar na direção da vida que você deseja viver. Em alguns casos, a dependência emocional parece inofensiva, mas não se engane. Toda relação de dependência emocional vai aos poucos podando a sua capacidade e vontade de desejar e de realizar esses desejos na sua vida. E é aí que a sua vida trava. E até por vezes parece que começa a andar para trás. Tem uma frase que nós usamos que você pode até anotar aí. Quem vive para agradar não se agrada da vida que leva. Quem vive para agradar não se agrada da vida que leva.
Afinal, vive em função das expectativas e vontades dos outros e não em função dos seus próprios desejos. A segunda coisa que você precisa saber sobre dependência emocional é que ela é uma escolha. Hoje, é você quem escolhe continuar mantendo esse distúrbio de prioridades na sua vida. Toda vez que você escolhe atender às expectativas e opiniões dos outros, em vez de escolher o que é melhor para a sua vida, você escolhe continuar alimentando a dependência emocional. A boa notícia é que, por ser uma escolha, é possível mudá-la, é possível voltar a priorizar o que é importante para você, ao invés de colocar as expectativas e opiniões dos outros em primeiro plano. A notícia não tão boa é que talvez você não tenha coragem, ou talvez você não tope pagar o preço necessário para poder fazer essa mudança. Afinal, você vai acabar desagradando pessoas que são importantes para você no processo, e isso pode ser muito doloroso para você. Mas como eu disse, a dependência emocional é uma escolha, e você vai ter que escolher qual dor você quer sentir. A dor de continuar com a sua vida travada, como está hoje, ou a dor de desagradar alguém que é importante para você e lidar com as consequências que isso pode trazer para a sua vida. Talvez você não saiba ao certo como a dependência emocional se manifesta na sua vida hoje. Ou em quais das relações que você tem hoje que ela está presente. Para te ajudar com isso, nós vamos te falar algumas características e sintomas bastante claros, bastante comuns, de que ela está presente na sua vida e nos seus relacionamentos. O principal sintoma é a sensação de peso, cobrança ou obrigação que ela causa. A sensação de que você não é livre para escolher o que quiser, por estar sujeito a algum tipo de julgamento, desaprovação ou questionamento. Olhe para as relações que você tem hoje na sua vida. Em quais delas você sente que existe peso, cobrança ou obrigação? Em quais delas você sente que se você fizer algo diferente do que a pessoa espera de você, você vai ser julgado, cobrado, questionado ou criticado? Esse sintoma, ele fica ainda mais claro quando você pensa no tanto de tem que existe nas relações. Em quais relações você tem que uma porção de coisas? Eu tenho que ajudar o fulano, eu tenho que fazer tal coisa no jeito que o fulano pediu, eu tenho que visitar, eu tenho que agir de tal jeito. Pensa aí, você se sente realmente à vontade para dizer não ou fazer do seu jeito nessas relações? Ou você evita para não sofrer algum tipo de consequência negativa? Nessas relações é muito comum você escolher com base no que o outro espera de você, em vez de você escolher com base no que você deseja. Tem casos até em que você escolhe com base no que você acha que o outro espera de você, o que é ainda pior, pois em nenhum momento você tem uma comprovação, apenas uma suposição. A dependência emocional nesses casos ela é tão forte que o outro nem precisa fazer ou falar nada, a sua mente já projeta sozinha na pessoa aquelas expectativas e opiniões que você acha que ela vai ter a seu respeito. Com base no quê? Com base nas suas experiências em outras relações desse tipo. É quando a sua relação de dependência emocional acontece até com pessoas desconhecidas. Quando você deixa de fazer o que você quer por medo do que as pessoas que você nem conhece podem pensar a seu respeito. Por medo de repetir um padrão que você já viveu ou ainda vive em relação às outras pessoas. Presta atenção nisso, medo de repetir padrões. E se você já conhece a análise corporal e os traços de caracteres, você já sabe quais são os 5 padrões que nós temos medo que se repitam nas nossas vidas. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Em uma relação de dependência emocional, o seu maior medo, adivinha, vai ser repetir as dores dos seus principais traços de caracteres. Quanto maior a ameaça dessas dores se repetirem na relação com alguém, e quanto mais doloroso for para você reviver essas dores, maior a tendência dessa ser uma relação de dependência emocional. Desde a infância, a criança já aprende que ela precisa fazer o quê? Que ela precisa se comportar de uma maneira
determinada para poder agradar os seus pais, para agradar os familiares ou agradar outras pessoas, caso ela não queira reviver as dores básicas dos seus traços de caracteres. Ela aprende que evitar as dores dos traços vai ser mais importante para a sobrevivência dela do que usar os seus recursos para realizar os desejos que tem. Já parou para pensar nisso? Se você convive com uma criança, você sabe o tanto de desejo que ela tem. Elas se guiam pelas vontades delas, por aquilo que elas acham legal, que elas acham incrível, que pode ser uma boa ideia. Elas pedem um monte de coisa, imaginam um monte de coisas, falam que vão ser quando crescer um monte de coisa, que elas querem fazer um monte de coisas. Quando a gente olha para o fluxo natural da vida, ele consiste o quê? Em crescermos, expandirmos, buscarmos os nossos desejos e vontades, usando para isso os recursos dos nossos traços de caracteres. Quando uma pessoa está focada nos seus desejos, em usar os recursos dos seus traços para poder encontrar caminho para eles se realizarem, a vida flui. O que aconteceu de errado então para tanta gente se desviar desse fluxo e estar com a vida travada, não conseguindo desejar ou ir atrás dos desejos e se ver presa na dependência emocional? O que aconteceu foi que desde a infância, cada pessoa viveu situações em que na relação com os pais, familiares e outras pessoas, ela precisou o quê? Priorizar algo que não eram os desejos e vontades dela. Gente, para pensar, isso dá até um aperto no coração. Aquela criança precisou se comportar de um jeito que agradasse essas pessoas, para não reviver as dores dos seus traços e receber o amor que ela, como criança, buscava. Quando isso acontece direto, repetidamente, essa criança aprende que esse é o jeito normal de funcionar, tadinha. Com o tempo, ela vai deixando de desejar, deixando de priorizar o que é importante para ela. Ao invés disso, ela prioriza o quê? As expectativas que os outros têm sobre ela. E reforça aquele padrão de comportamento que ela aprendeu na relação com os pais, familiares e outras pessoas. Essa criança, ela se torna um adulto que ainda repete esses mesmos padrões e até mesmo outros padrões que vão sendo aprendidos ao longo da vida. E esse adulto agora passa a reviver esses padrões nas relações com as pessoas, nos ambientes e nas situações que ele vive. De uma maneira consciente ou inconsciente, ele continua fazendo as mesmas escolhas daquela criancinha. Em busca de quê, gente? Em busca de amor e evitando reviver as dores básicas dos seus traços.